Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salvai-nos, Senhor nosso Deus. Reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Bendito seja o reino do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós estamos no quarto domingo do tempo comum e a liturgia de hoje fala para nós dos pobres. Então nós vamos tratar até inclusive hoje na homilia essa questão, né? Deus ama a pobreza, Deus gosta de gente sofrendo, de gente na pobreza. Essa pergunta que a gente faz muitas vezes, né? E daí vem outros grupos que falam que não, Deus é o Deus da prosperidade e recusa a pobreza. Então qual é a pobreza que Deus ama e qual é a pobreza que Deus não permite? Esse é o tema da liturgia de hoje. E que nós possamos ir ao encontro do altar do Senhor e ao encontro dos santos mistérios de Deus, com toda a disposição do nosso coração, com uma disposição firme, uma disposição decidida, mas uma disposição também humilde, de quem sabe que está se encontrando com algo que é muito, muito maior do que ele. Que essa seja a disposição do nosso coração, uma disposição de humildade. E para que a gente possa então entrar nos santos mistérios, vamos pedir ao Senhor que nos prepare, que prepare o nosso coração. Pai, nós oramos a Ti no início dessa celebração. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha dispor o nosso coração para que nós possamos viver essa celebração com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, possamos render glória a Ti, possamos render louvores a Ti, por meio deste único sacrifício que o Senhor aceita, que é o sacrifício de Cristo, nosso Senhor Jesus. E nós possamos estar na Tua presença com um coração sincero, um coração vibrante também, nessa celebração. E nós possamos Te encontrar, Senhor, de um modo consciente, de um modo pessoal, do modo real, e assim poder viver esses momentos na Tua presença, vivendo os Teus santos mistérios. Ó Pai, nós pedimos isso por Cristo nosso Senhor. E todos nós como igreja oramos pedindo pureza ao Senhor. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os pensamentos, e para quem segredo algum está oculto, purifica os nossos corações e pensamentos com a inspiração do Teu Espírito Santo, para que Te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o Teu santo nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com toda a confiança que Deus nos perdoa, e nos perdoa sempre quando nós nos apresentamos diante dele arrependidos e pedindo perdão a Deus. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos perdoa. Deus perdoa quando nós abandonamos o pecado. Aquele que confessa os seus pecados e deixa os pecados, esse é perdoado por Deus. A palavra de Deus também diz: apresentai diante dele com palavras de arrependimento. Então a nossa confissão tem que ter palavras. É por isso que toda celebração eucarística ela tem as palavras da confissão, as palavras que a gente pede perdão a Deus, que a gente expressa publicamente o nosso pedido de perdão. E também temos esse momento de fazermos silêncio, de olharmos para dentro de nós e buscarmos lá dentro aquilo que nós precisamos nos converter. Então, nesse tempo de silêncio, nessa celebração, vamos falar ao Senhor das nossas faltas, vamos admitir diante dele que ele está certo e nós estamos errados, e que nós precisamos mudar a nossa conduta.
Nós vamos rezar assim. Onipotente Deus, Onipotente Deus, nosso Pai, Nosso Pai, reconhecemos e confessamos reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados nossos muitos pecados que temos cometido que temos cometido por pensamentos, por pensamentos, palavras, palavras, obras e omissões. obras e omissões Contra ti, contra ti, contra o nosso próximo contra o nosso e próximo contra nós e mesmos. contra nós mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento Concede-nos verdadeiro arrependimento e por amor de teu Filho, e por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. nosso Senhor Jesus Cristo, Perdoa-nos todo o passado perdoa-nos todo o passado e dai-nos a graça e dai-nos dai-nos a graça de te servir com alegria de te servir com alegria para a honra e glória do teu nome. para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Cantemos pedindo a misericórdia do Senhor. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, nosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de pai sabe perdoar, vosso coração de filho sabe perdoar, vosso coração de Deus consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós, ó Senhor. Tende piedade, vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Com toda a alegria do nosso coração, nós vamos pedir a absolvição dos nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora sim, com toda a alegria do nosso coração, celebrando a misericórdia de Deus, o perdão recebido e a alegria da nossa libertação, da nossa redenção, da nossa salvação, vamos render louvores ao Senhor, cantando. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens, ao Espírito de amor, demos sempre glória. Ao Espírito de amor, demos sempre glória. Oremos. Nesta única oração nós recolhemos toda a oração da nossa comunidade, de um modo particular por Gabriele e Igor, que nós estamos orando nessa semana, e por todos os demais que pediram oração, e por toda a intenção que tem no nosso coração. Nós colocamos diante do altar do Senhor, colocamos diante da onipotência de Deus e da sua grande misericórdia, que Ele ouça as nossas orações, que Ele nos atenda no tempo propício, no tempo oportuno, para o nosso bem, para o bem de todo mundo. Colocamos toda a igreja, todas as orações em todos os lugares, diante daquele que pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Ele é o nosso Deus,
que ouve as nossas orações. Amoroso e sempre eterno Deus, que governa todas as coisas do céu e na terra, ouve com misericórdia as súplicas do teu povo e concede-nos a tua paz todos os dias da nossa vida, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos atentos a palavra do Senhor. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai ao Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos, praticai a justiça, procurai a humildade, achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres, e no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará na sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, e o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai-vos mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos lábios da sabedoria humana, nem o que há, nem o mundo considera como estúpido, para assim confundir os lábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a utilidade do que é considerado serventia, para assim mostrar a utilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graça. Deixa eu botar aqui. Perdi o. Acho que é o 30. Terá importante. Diante dele. Achei assim, mas está certo. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação.
para que, como está escrito, que quem se glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Com Simão Pedro diremos também que não é fácil dizer sempre amém, mas não há outro na terra e no céu, mais companheiro, mais santo e fiel. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Se abre para escutar. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Proclamação da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus. Glória. Ó Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
Amados irmãos, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. As leituras de hoje, elas são muito claras, elas vão, né, bem numa linha certeira, né? Ela fala de pobre. O próprio Jesus, né, começa o Sermão da Montanha, né, dizendo: bem-aventurado os pobres, né? Daí a gente põe um ponto final já aí, não, os pobres em espírito. Os pobres em espírito. E a gente vê muita coisa interessante nesse evangelho que a gente leu, né? De Mateus capítulo 5. Primeira coisa, que Jesus viu as multidões. E nós estamos aqui diante do seu primeiro discurso, né? Depois que ele começou o ministério dele, o primeiro discurso dele, que ele vai fazer para todo mundo. Tinha muita coisa que Jesus ensinava no particular para os discípulos, né? Eu estou falando de parábolas para vocês, o sentido dessa parábola é isso, é assim, é assim. Para eles eu só falo em parábolas, né? Porque se eu for falar do jeito que eu falo com vocês, é a mesma coisa que eu pegar pérolas e jogar os porcos. Não é que ele chamava o povo de porco, mas é a comparação, porque o que o porco vai fazer com uma pérola, né? Ele não sabe o valor que ela tem, ele pisoteia ela, ele enterra na lama, capaz de comer, né? Ele não sabe distinguir o valor, né? Então, enquanto a pessoa não sabe distinguir o valor das coisas, e porque não sabe distinguir o valor, não sabe dar valor, não sabe valorizar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo falado, ela vai ficar, né, com o superficial. Mas aqui Jesus não. Jesus, ele faz um discurso público e ele já coloca de uma vez por todas o projeto dele, o que é que ele veio pregar, o que é que ele veio ensinar. Tanto é que esses 3 capítulos de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, né, que a gente fala o Sermão da Montanha, a gente só lembra desse primeiro parte que a gente leu, né, na celebração das leituras. Mas o Sermão da Montanha são esses 3 capítulos. E ali é chamado por muitos exegetas, tanto antigos quanto novos, como a carta magna de Cristo, como é o projeto dele, é aquilo que ele veio fazer. Então já começa assim: Jesus, vendo as multidões, ele subiu a montanha. Não faz a gente lembrar de alguma coisa do Antigo Testamento? Quem que subiu lá no monte para receber palavras de Deus? Moisés. Então Jesus aqui, ele está subindo ao monte, né, como um novo Moisés. E lá no Monte Sinai, Deus falou. E houve raios, houve trovões, houve trevas. Foi terrível, porque a voz de Deus foi colocada diante do ser humano, né? Foi colocado no tempo e no espaço a voz de Deus para um povo que ainda não tinha uma justiça interior. Um povo que muita gente ia perecer por essa mesma lei. Então foi terrível, né? Não foi algo que a gente diga: meu Deus, que coisa maravilhosa, nós ficamos extasiados de alegria. Não, foi horrível, foi terrível, porque é a própria manifestação da justiça de Deus. E a justiça de Deus por si só, não é que Deus é mau, Deus castiga, Deus... Não, a justiça de Deus por si só, quando ela é colocada diante do homem por si só, ela é uma espada de 2 gumes. Ela condena e ela salva também. Depende de como você se aproxima diante dessa lei. Mas ainda é algo que amarra o ser humano, ainda é algo que prende o ser humano, porque embora ele vai ter consciência daquilo que Deus quer, ele não tem condições de fazer aquilo que Deus quer. Então vem toda a primeira aliança do Monte Sinai. E agora Jesus, ele está subindo ao monte. E agora Deus vai falar. O autor da carta aos Hebreus vai dizer: antigamente Deus nos falou por meio dos profetas.
Ultimamente Deus nos falou por meio do seu Filho. João da Cruz vai dizer que Jesus, ele é o verbo de Deus que revelou tudo de Deus de uma só vez. Jesus é a revelação do Pai. Nós não precisamos e não devemos esperar outra revelação a não ser a revelação que o Filho de Deus veio trazer. E daí diz que ele sentou-se. Então, ali se coloca o que? Uma posição de autoridade. Uma posição de autoridade. Porque quando um pai de família se sentava, a família toda em volta dele, o pai de família ouvia ele. Na sinagoga também seguia essa mesma linha, né, do pai. Né? O rabino, o mestre da lei que estava ali, depois que lia a Torá, todo mundo lia de pé a Torá. A Torá era recebida com procissão. Inclusive tem muitas liturgias nossas que nós temos a procissão com o livro da palavra de Deus também. Né? E fazia a leitura, né, celebrativa, como nós fazemos aqui. Às vezes as pessoas ficam confusas, mas por que vocês ficam lendo só, né, a Bíblia? Não, nós lemos, pregamos e refletimos ela também, mas na celebração nós estamos celebrando a palavra, né? E parte dessa celebração é ouvir, porque Paulo vai dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ele sentou-se, né? O rabino na sinagoga, quando ele terminava as leituras da Torá, ele sentava para trazer o ensinamento, o shiur, né? A aula, o ensinamento. Então, a igreja, né, também mantém essa tradição. Tem algumas celebrações que o presidente da missa fala sentado. São ocasiões da ordenação sacerdotal, né? A orientação que ele dá para aquela pessoa que vai ser ordenado, ele dá sentado. Né? Quando a pessoa ajoelha para fazer a sua profissão de votos do sacerdócio, o bispo está sentado, segura a mão da pessoa no meio, assim, sentado. Porque essa posição sentado nos remete ao que? Ao pai de família que fala com seus filhos. A autoridade do pai. Né? E aqui nós temos Jesus sentando-se para ensinar. E daí diz que aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, de toda a multidão que tinha ali, os discípulos vieram e sentaram próximo do mestre. Então nós temos aqui uma dimensão de proximidade. Aqui já começa a diferença. No Antigo Testamento, as pessoas, ninguém subiu com Moisés. As pessoas tinham que ficar no pé do monte, e não era para ficar no pé do monte ninguém. Nem os bois, nem as pessoas, nem os animais, nem as pessoas. Porque o fogo da glória de Deus ia tomar aquele monte. E aqui está o próprio Deus, feito carne, ensinando, e os discípulos podem se aproximar dele. E daí o discurso de Jesus vai ser destoante de tudo aquilo que a gente imagina. Que a gente imagina que as coisas de Deus são grandiosas, as coisas de Deus são portentosas, e são. A gente imagina que a gente vai servir um Deus que é dono do ouro e da prata, e está escrito na Bíblia. Deus mesmo dizendo, eu sou o dono do ouro e da prata. Então nosso Deus não é um Deus pobre, o nosso Deus é um Deus rico, e que nos agracia, nos abençoa com riquezas. Sim. Mas tem muita gente que pega e vai para o extremo oposto, é o 880. Né? Então daí vai dizer que o irmãozinho que não prosperou não é de Deus, porque está na maldição, porque está no pecado. Gente, esse é o tema de todo o livro de Jó. Né? O drama que tem lá no livro de Jó é esse. Jó, você está todo ferido de lepras, todo doente ali. Não pode Deus estar com você. Você fez algum pecado. Algum pecado você cometeu porque você está sendo castigado assim. Né? E no fim do livro de Jó, a gente vai ver que Deus se alegrou com Jó porque ele foi fiel, ele foi testado. Sim. E ali ele permaneceu fiel. E é isso que está em jogo. Não é o que acontece com a gente na vida, não é o que acontece com a gente, não é a condição financeira que a gente tem que conta, mas é o quanto a gente permanece fiel diante de Deus. E a única maneira da gente saber que a gente é fiel
é pela prova, pela aprovação. A única maneira de um professor saber que o aluno aprendeu a matéria que ele ensinou é aplicando uma prova para ele. E qual que é a prova? Eu vou tirar de você o livro, eu vou tirar de você todo o material que você tem, eu vou deixar você com borracha e lápis e eu vou te fazer 5 simples perguntas. E você vai me responder essas 5 perguntas. Aí o aluno vai lá, quebra a cabeça, pensa, lembra, né, estuda, decora, vem decorado, mas aí ele consegue responder as 5 perguntas. O professor diz, agora eu posso dar um passo a mais no que eu estou ensinando, porque o meu aluno tirou nota 10, acertou as 5 perguntas. Mas eu vou ter que ser um pouquinho mais cauteloso, porque o outro aluno só acertou 3. Ele está com dificuldade para entender 2 pontos. Então o que eu vou fazer? Eu vou rever a matéria e vou avançar. E na próxima prova eu vou retomar a essas pendências que ficaram e vou aplicar a pergunta do que eu avancei. E aí os alunos vão evoluindo, o professor vai ajudando o aluno a evoluir, né, ensinando e aplicando prova. Ensinando e aplicando prova. É assim que funciona também a pedagogia de Deus. Mas Jesus, ele está dizendo muito mais do que isso. Jesus, ele está dizendo que é feliz, é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa muito feliz, é muito feliz. Os pobres em espírito, os que são. Não os que ficaram, mas os que são. Então está falando do que? De ser. Não está falando de ter uma postura ou de estar passando por uma privação. Está falando de ser. No caso aqui, de essência. Daquilo que tem lá dentro. É por isso que veio o complemento. Né? Felizes os pobres em espírito. Porque é bem verdade que tem muita gente que é muito pobre, apegado no cadeadinho enferrujado que prende a porta dele. Né? Tem muito pobre, mas muito pobre mesmo, apegado na botina velha. Tem muita pessoa e tem muita gente que é rica, como se diz no vulgo, podre de rica, né? E que consegue dar uma assistência para uma ONG, e consegue ajudar uma instituição né, que não tem dó de valorizar o trabalho dos funcionários que ele tem, remunera bem, paga todos os direitos, paga tudo certinho, né? Ainda procura ver se ele consegue ajudar, dar uma promoção para alguém que está ali trabalhando com ele, né? Existe. Difícil de ter? Mas tem. Eu conheci. E gente muito justa, muito honesta, gente muito ajudadora mesmo, que ninguém nunca soube, talvez nem nunca vai saber de tanto bem que fez. Aqui em Serra Negra mesmo conheço médicos, né? Médicos que já não estão mais conosco, outros ainda estão, ainda continuando fazendo a mesma coisa, que numa atitude muito discreta. Apesar de cobrar horrores de alguns, que é justo, porque o médico estudou para isso e nós precisamos dele, né? Então tem que ser bem remunerado mesmo, mas ele consegue olhar para aquela pessoa que é menos favorecida e dizer baixinho para ela, essa consulta é por minha conta. Muitos médicos que já ajudaram o pastoral da criança foram fazer consulta gratuito. Não, dá os nomes das crianças que precisam de atendimento, eu vou agendar lá no meu consultório. Essas crianças foram em consultório particular. Que muita gente, que se não tinha plano, tinha que pagar para sua criança passar por lá. Muita criança passou por esse pediatra, por esse cardiologista. Então a gente vê essa diferença. Então Jesus, ele está dizendo, bem-aventurados os pobres no espírito. E essa bem-aventurança primeira é a chave para a gente entender todas as outras bem-aventuranças. São 7. Mas que na verdade é uma, né? Bem-aventurança, os pobres de espírito. Porque
as outras qualificações dos muito felizes é só, vamos dizer assim, o entendimento, a amplificação desse pobre em espírito. Então, quem é o pobre em espírito? O pobre em espírito é o manso. O pobre em espírito é aquele aflito que espera consolação e vai receber consolação. O muito feliz é aquele que tem fome, mas fome do quê? Do pão? Não. Fome e sede de justiça. Esse é o pobre em espírito. Ele quer ver justiça. Ele quer ver justiça. Ele está desejoso por justiça. As coisas injustas incomodam ele. As coisas erradas incomodam ele. E chega às vezes até a ter uma certa ira silenciosa. Não ódio, raiva, né? Mas aquela ira. Não, eu não suporto ver coisa errada. O misericordioso. Porque as pessoas querem misericórdia. Tem dó de mim, né? Tem dó de mim. Dá um jeitinho para mim, né? Na verdade, o pedido de misericórdia que as pessoas falam é: dá um jeitinho para mim, né? Leandro, dá um jeitinho para mim. Larga o que você está fazendo e dá um jeitinho para mim, né? Então, ou seja, você vai ter que ser injusto de largar alguém que te contratou um serviço, né? Vou largar aqui para mim e dar um jeitinho pro outro. Isso não é ser misericordioso. Você tá, né? A gente encaixa, a gente faz porque a gente tem que atender todo mundo. Mas não é a gente que está sendo injusto, mas o pedido da pessoa é injusto. Sim. Né? Mas ser misericordioso é mais do que isso. É sentir o que o outro sente. Não é somente uma empatia, mas é uma empatia que sai para fora de você mesmo. Você se move do seu lugar. Né? É como Deus está lá nas alturas da sua glória, e a grande misericórdia dele se expressa o que? Ele descendo e se fazendo carne. Então ele saiu da onde ele estava, ele desceu. Não, eu preciso ir e ter contato corpo a corpo, tete a tete com as minhas criaturas, com meus filhos. Eu preciso descer. Né? Eu não estou só incomodado aqui no céu, eu preciso participar de uma maneira extraordinária, como carne, como gente, como homem ali. Então ele saiu de si. Ele aniquilou-se a si mesmo. Então o misericordioso, a misericórdia é isso. É conseguir se abaixar para ficar no nível do outro. Mas não porque eu tenho dó. Dó é de cima para baixo, assim. A pessoa que dá esmola, né? De cima para baixo. Ele empina o nariz e faz assim, tó. Né? E ainda é capaz de erguer para todo mundo assim: olha, povo, estou ajudando aqui, empina o nariz e faz assim. Não, misericórdia não. Misericórdia a pessoa se inclina. A pessoa desce até o nível do outro. E tudo isso são o quê? Qualificações daquele que é pobre em espírito. E quem é assim é muito feliz. A mansidão, né? A pessoa fala a palavra torta pra gente, a gente ser capaz de sorrir. Né? Tem gente assim. Eu não sou assim, procuro ser. Né? Porque o meu ímpeto é colérico, né? O meu temperamento é colérico, né? Eu tento dominar esse meu lado colérico, mas eu sou explosivo, né? Se fosse um fleumático, aí a coisa era mais tranquila, né? Pode falar o que for. Pode falar o que for, ele é uma pedra muda ali, né? Nada me toca. Só que o fleumático sofre coisas lá são os que mais têm ansiedade, os que mais têm depressão. Por quê? Porque é tanta coisa que ele fica quieto, que ele escuta. Não fala nada. Também não é a mansidão, né? Porque depois da mansidão e do aflito, né, ele vai falar daquele que tem fome e sede de justiça. Então, a gente é manso para quê? A gente, né, olha, você vê como que uma coisa acrescenta a outra, né? A gente é manso para aquele que é fraco, aquele que não consegue ser do outro jeito, aquele que nos maltrata porque é o que ele tem para nos dar, né? Mas a gente tem fome e sede de justiça. E Jesus foi assim. Jesus foi manso com o pecador. Maria Madalena ali, né? Alguém te condenou? Eu também não te condeno. Né? Levanta-te, vai em paz e não peques mais. Mas ele gritou contra o pecado. E não somente gritou, mas chibatou. Chibatou. Né? Que o pessoal estava vendendo no templo. Então, como Jesus, né, dentro do Espírito das Bem-aventuranças, nós somos chamados o quê?
a ser manso com o pecador, ser misericordioso com o pecador, né? Promotor da paz, né? O que é paz? Reconciliação traz paz. Então a gente vai procurar apaziguar as pessoas que estão ali meio de bico virado um com o outro. A gente vai procurar, né? Num nível mais social, a gente vai procurar conciliar grupos, né? Mediar, falar assim, ó, vamos ser mais ponderados nesse ponto, nesse grupo aqui, e esse grupo aqui, naquilo que é possível, né? Ponderar, porque tem coisa que é indiscutível, né? Tem grupos sociais hoje em dia que querem defender coisas que são contra a vida, contra o equilíbrio da natureza humana. Isso aí a gente não pode pedir para eles ponderar, isso aí é coisa que a gente tem que gritar. Isso é profecia também, né? A profecia não anuncia só coisa boa, coisa bonita. A profecia também, ela vem para denunciar. A profecia acusa, meu irmão. Por quê? É a própria palavra de Deus sendo colocada de frente com as situações. Então, por isso que todo profeta que diz que é profeta, mas não está com esse livro na mão, né, a gente deve suspeitar. Né? Deve suspeitar. Seja ele um profeta de ordem social, como foi os profetas maiores da Bíblia, mas eles tinham o que na boca e na mão? O rolo da lei de Deus. Né? Eles não denunciavam as coisas a partir de ideologias. Então, nenhuma ideologia, né? Nem de direita, nem de esquerda, nem de centro-direita, nem de superior, não sei o quê. Não, a lei de Deus e ao testemunho vai gritar o profeta Isaías. Se eles não falarem disso, que eles sejam, né, considerados anátemas, que eles sejam considerados, né, afastados das coisas de Deus. Então, a lei e os profetas, a palavra de Deus. Então, isso é ser pobre. Né? Então, por que a palavra pobre? A palavra pobre, ela diz para nós daquele que tem pouco, daquele que tem necessidade e daquele que está vazio. Porque somente quem está vazio é que vai conseguir receber o conteúdo de Deus. Que nem esse cálice, né? Se eu abrir aqui, dá para a gente ver que ele está vazio. É por isso que a gente vai conseguir pôr o vinho, a gota d'água ali, para a gente fazer a celebração eucarística. Não é isso? Se ele tivesse ocupado com água, né, tivesse até a boca de água, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que jogar água fora, secar ele, para mim poder usar. Né? Essa garrafa aqui, eu já comecei a tomar essa água aqui. Né? Então ela já tem o conteúdo dentro. Ela tem mais da metade de água. Né? Peguei uma água gelada. Então ela só consegue receber o quarto dela que está vazio, que eu já bebi. É só isso que ela vai conseguir receber. Então, quando Jesus fala o pobre em espírito, é aquele que tem dentro dele a sede, o desejo de Deus, das coisas de Deus, e que ele está vazio. Ele consegue receber algo novo que está vindo para ele. E é sempre nessa dinâmica que vem. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele veio pregar o reino dos céus. Então, quem é que vai receber o reino dos céus? É aquele que abrir mão das coisas que não faz parte do reino dos céus. É aquele que se esvaziar de si mesmo, aquele que se esvaziar das suas ideias, dos seus achismos. Porque a gente tem muito disso, né? Interpretações pessoais da própria Bíblia. Né? Eu estava ouvindo ontem um debate, né? Entre um pastor que é de uma posição e o outro pastor que é de outra posição. Né? Um pastor falou, colocou versículos bíblicos, provou por A mais B que a posição dele está correta. O outro até gaguejou um pouco, mas daí ele encontrou lá vários textos da Bíblia que comprovam que a posição dele também está certa. O fim das contas, não teve conciliação. O de cá continuou do mesmo jeito, o de lá continuou do mesmo jeito. Por quê? Os versículos, embora sendo os mesmos, muitas vezes, a interpretação pessoal dele ia totalmente para o outro lado. Então, o próprio Pedro vai dizer na sua primeira carta que nenhuma profecia da Escritura ela foi dado para nós
para a interpretação pessoal. Nenhuma revelação da Escritura veio para... Né? A Bíblia não foi escrita para mim. Não foi escrita para o Leandro, não foi escrita para o Pedro, porque senão nós teríamos aqui, né? Carta de São Paulo ao Reverendo Davis. Né? Carta de São Paulo ao Pedro, ministro da música. Carta de São Paulo ao Leandro. Quantas cartas ia ter que ter na Bíblia de tantos milhões de cristãos, bilhões de cristãos que tem no mundo, né? Mas tem muita gente que entende assim, a carta aos romanos é para mim, né? Tem até a menina que riscou lá, carta de São Paulo a fulana, né? Riscou ali no começo ali. Tudo bem, é bonito a gente pegar a palavra de Deus e se aplicar na vida da gente, né? O que ela disse para mim? Falou para os romanos, mas dentro do que foi falado para os romanos, o que é que me toca, né? É bonito isso. Mas a partir do momento que eu me aproprio da Bíblia e falo, não, ela é toda para mim, né? A gente começa a cair nas interpretações pessoais. E a gente precisa se esvaziar disso. Para quê? Para que o reino de Deus possa entrar na gente. E vai ser sempre essa dinâmica. Por que os mansos são felizes? Porque eles vão herdar a terra. Mas que terra? É essa terra aqui? Ou é a terra renovada, restaurada? Porque nós temos que pensar que agora ela está assim, mas ela não vai ficar assim. Né? Jesus vai renovar todas as coisas. Então, que terra? Terra prometida. Nos lembra da terra prometida? Né? Que os israelitas andaram 40 anos no deserto para se esvaziarem do Egito. Para se esvaziarem do Egito, para poder entrar na nova terra. E mesmo assim não conseguiram, né? Muitos pereceram, nem o próprio Moisés conseguiu esvaziar tanto a ponto de entrar na terra prometida. Tirar a mentalidade, né? Se bem que o povo também deixou Moisés louco, né? De tanta reclamação, né? Por isso que a gente tem que rezar e pedir a paciência que Moisés teve. A turma fala que Jó foi o maior paciente da Bíblia, mas eu lendo lá o Êxodo, eu vi que na verdade o Moisés é homem, né? E quantas vezes eu não ajoelhei aqui, me dá, Senhor, a graça de escutar igual Moisés teve de escutar, porque não só a paciência, mas a escuta, né? Tem um exemplo de escuta ativa, né, da palavra de Deus, é o próprio Moisés, né? O tripé dele, né? Escutar a murmuração do povo e falar com Deus, mediar o povo e trazer a solução que vem de Deus. Né? Esse tripé dele. Mas eles tiveram que andar 40 anos para tirar o Egito deles, da mentalidade, da consciência deles. Esvaziar, tirar conceitos, tirar as capas que a gente esconde, coisas embaixo, né? Remover, né? Se colocar como pobre. E o interessante é que essa palavra pobre no hebraico, né, é anauim, e tem uma outra palavra para pobreza que é resh, né? São coisas totalmente distintas, né? O anauim é a mesma palavra, no hebraico não tem a palavra humilde, tem anauim. É a mesma palavra para pobre, anauim, é para humilde. Humilde é nosso, vem das línguas latinas, né? Vem de humilis, né? Humildade vem de humilis. O que é humilis? Né? Nos faz lembrar de humus, que é aquele composto que a gente tem na terra, que é a terra úmida, germinada, né? A gente fala germinada, a gente não se dá conta que a gente está falando uma terra que tem germes, mas germes bons, germes que vão fazer com que apodreça a semente e ali naquela umidade da terra ela vai se abrir, vai morrer, vai se abrir e vai crescer a planta, né? A primeira raizinha ali. E ela precisa o tempo todo da vida dela, a planta precisa o tempo todo da vida dela dessa umidade da terra, né? Nos faz lembrar o quê? Que nós fomos tirados do pó da terra. Então, humildade, nessa dinâmica da pobreza do Evangelho, né?
ela é o que? O nosso assumir a nossa humanidade. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos tirados da terra, mas nós somos fecundos. Algo bom pode nascer dessa terra. Não é aquela coisa, né, quando ele fala bem-aventurados pobres, também tem outro extremo, né? Ai, coitadinho de mim, né? Pobrezinho de mim. Não, não é essa atitude. A atitude do pobre é aquele que confia em Deus. Não é isso que a gente leu na primeira leitura? A gente leu que os pobres são aqueles que vão confiar em Deus. O resto de Israel, e eles não vão praticar iniquidade, não vão falar mentira. Humilde o pobre que procurará o quê? A sua confiança no Senhor. Nós sabemos que nós só podemos contar com Deus. Nós confiamos em Deus. Nós buscamos Deus. Então a gente pode concluir. Qual é a pobreza que Deus quer? Deus quer essa miséria que está no mundo? Não. Deus, ele quer que nós cristãos gritemos contra esse pecado. Isso vai ser para nós esse pobre espírito. Deus está contente com a nossa escassez. É Ele que faz a gente ser pobre, né? E a gente confunde pessoas que fizeram voto voluntário de pobreza. Que a gente fala assim, tem o voto de pobreza. Não, a pessoa tem um voto voluntário de pobreza. A pessoa se voluntariou, é da vontade dela, é por amor. Então ela deixou de ter bens materiais para ela ajudar outras pessoas a se colocarem na vida, a terem bens materiais. Mas ninguém vive sem cama, sem uma cadeira, sem uma mesa, né? Então vive com pouco, mas com o necessário, né? Isso é a pobreza que os religiosos professam, né? Existem grupos radicais como Francisco de Assis, né? Depois o franciscanismo também mudou, eles também têm a sua cadeira, a sua mesa, o seu quarto, a sua, né? Mas o Francisco de Assis, ele foi viver uma pobreza, né, extrema, mas era voluntária também. A hora que ele quisesse voltar para a nobreza, né, ele ia achar alguém que acolhesse ele e ia se reestruturar, né? Mas ele não, ele fez uma opção voluntária, né, para a pobreza. Mas Deus não quer que você viva a miséria. Não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz que a nossa postura, a nossa disposição de coração tem que ser essa disposição. Então o pobre do espírito é humilde. É aquele que reconhece a si mesmo, é aquele que tem consciência de si mesmo. Primeiramente dos seus pecados, mas também que tem fome, sede de justiça, não fica parado, vai denunciar situações que estão erradas, né? Pessoas que se incomodam e se propõem a fazer mudança, né? Que promovem a paz, mas não é uma paz, como cantava o Padre Zezinho. Padre Zezinho não, eu acho que é Dom Pedro Casaldaglia, né? Uma paz inquieta, né? Como é que é? O Padre Zezinho, a paz inquieta, né? Não é uma paz sossegada, é uma paz de quem está trabalhando tranquilo, confiante em Deus, que Deus vai ajudar, mas está na lida, está caminhando, está procurando desfazer os conflitos. E às vezes isso gera um pouco de guerra. Imagina, uma paz que gera guerra, mas tem que ter guerra contra o que? Contra o mal, contra o pecado. Né? Uma paz estranha, né? Isso que cantava Dom Pedro Casaldaglia. Dai-nos, Senhor, aquela paz estranha que vem... não vou lembrar a música, mas que fala assim que nos incomoda, né? Que nos faz a gente se mexer. Uma paz motora. Não é uma paz sossegada, é uma paz motora, uma paz que nos faz trabalhar, nos faz pôr a mão no arado e não olhar para trás. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer da igreja, é isso que Deus quer dos seus discípulos, dos seus seguidores. Pessoas que não se exaltam, pessoas que não procuram os próprios interesses, mas o interesse dos outros. Pessoas, e é assim que Paulo vê na comunidade de Corinto. Não tem muita gente sábia, muita gente que o mundo reconhece sábio, que fica só atrás de filosofias, demagogos, e discutindo, e fazendo teologia,
né? Enquanto o cara come costela lá e fica lá, porque o pobre, o pobre, o pobre, o pobre. O camarada, se falando de Frei Franciscano, né? Que é o grande líder, o grande idealizador de certa teologia aí, né? Na época era assim, né? Ali fazendo, falando, porque pobre, pobre, pobre isso, pobre aquilo, falando que era Frei Franciscano com uma sandália caríssima no pé, né? Com uma camisa de marca, né? E blá, 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 e fazendo as pessoas brigarem com outras por causa da militância, e blá, 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 e o cara de boa, né? O cara não era pobre. E nem ia também se mexer, se colocar ali, então, porque eu sou teólogo, né? A minha missão é intelectual, é pensar, não é pôr a mão na massa, né? Critica quem não põe a mão na massa, mas ele também não ponhava. O irmão dele denunciou isso. O irmão dele nem abraça essa ideologia mais, né? Por quê? É hipócrita também, né? Aquele que fala que é santo e faz as coisas erradas e se fica ali só com o rosário na mão, de joelho ali, mas debaixo do pano faz as coisas erradas, é hipócrita também. Mas aquele que fala da sociedade e tem que ir atrás dos pobres, e pobre, 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 mas não estende a mão para fazer o bem para o pobre também, hipócrita também, né? E ambos estão incorrendo na ira de Deus. A primeira leitura fala, olha, vê se procura justiça, vê se procura humildade, talvez vocês sejam protegidos no dia da ira. Então nós fazemos essa opção de pobreza hoje, da gente não procurar saber outra coisa, como diz Paulo na segunda leitura, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Da gente não procurar debates que não acrescentam nada, que não produzem comunhão no corpo de Deus. Deixa os debates para os acadêmicos. Nós escolhemos de viver o Evangelho. Nós escolhemos de conversar, falar entre nós coisas que nos edifiquem, coisas que construam a igreja por dentro. Nós abrimos mão e renunciamos a tudo aquilo que mata, tudo aquilo que divide, porque é bem verdade que esta palavra salvou muitas pessoas, mas também em nome desta palavra muitas pessoas foram mortas. E à toa. Simplesmente porque um é protestante e o outro é católico, porque o outro e bababá daqui, bababá, tem que matar eles porque são puritanos, né? Mata eles, né? Ah, isso aqui pensa um pouco diferente ali, é bruxo, é feiticeiro, mata ele, né? Porque a Bíblia diz isso, porque está escrito, né? Lembremos que o diabo também falou isso para Jesus, olha Jesus, está escrito. Cuidado com o que está escrito, cuidado com esse discurso. Não é o discurso daquela pobreza do espírito que Jesus pede para nós. Que a gente procure essa postura, essa posição daqueles que estão abertos, estão vazios para receber o conteúdo do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então, mais uma vez, nós elevamos as nossas preces. Nós estamos rezando pela Gabriele e pelo Igor, essa moça que está passando por essa
né, dificuldade, com essa enfermidade, nós oramos para que o Senhor possa estender a sua mão, trazendo não somente o alívio, mas trazendo também a cura, e junto com essa fé na cura, o Senhor possa trazer fortaleza nesses corações, possa trazer ânimo, esperança. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor cure esta mulher dessa enfermidade. Nós também queremos apresentar também outros pedidos e todas as pessoas que nós encontramos ao longo dessa semana. Estou trabalhando no CAPS, pessoas que estão lidando com depressão, com ansiedade, com o vício. O Senhor possa estender a mão sobre essas pessoas, para que essas pessoas tenham força para recuperar o controle das suas vidas. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Senhor, escuta a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Quem também tiver uma intenção também, pode colocar. Eu peço pela nossa comunidade, né? Para que Deus ajuste o caminho, para que a gente possa servir da melhor maneira. Senhor, Escutai a nossa prece. Ouvi, Senhor, as nossas preces que nós apresentamos ao Senhor, que suba até vós, pela mão dos anjos, todas as nossas preces. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos estender a nossa mão ao altar do Senhor e vamos fazer a oferta da nossa vida. Nesse momento, a gente possa entregar a nossa vida no altar do Senhor. Nós vamos colocar os elementos do pão e do vinho aqui, e junto com o pão e o vinho, nós possamos ofertar a nossa vida. Vamos rezar assim: Senhor, recebe a minha vida. Senhor, recebe a minha vida. Eu te dou. Eu te dou. Faz dela o que quiseres. Faz dela o que quiseres. Amém. E junto com o pão e o vinho, ofertamos a nossa vida no altar do Senhor. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste a teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Daqui do meu lugar, eu olho teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Viveste aquela paz que as restas teus
O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. Ó Deus de todo poder, que reinas sobre o universo, são teus toda glória e louvor. Glória a ti, desde agora e para sempre. Por tua ordem, todas as coisas vieram a existir. A vastidão do espaço entre as estrelas, as galáxias, os sóis, os planetas, nas suas órbitas, e esta terra frágil que é o nosso lar. Por tua vontade, todas as coisas foram criadas e vieram a existir. Dos primeiros elementos fizestes surgir a raça humana e a abençoastes com memória, razão e sabedoria. Tu nos destes domínio sobre a criação. No entanto, traímos a tua confiança, vivemos com discórdia e nos rebelamos contra ti. Ó Pai, tem misericórdia de nós, pois pecamos à tua vista. Dizemos juntos, ó Pai, tem misericórdia de nós, pois pecamos à tua vista. Porém, nos chamastes de volta repetidas vezes, por meio dos profetas, nos revelastes a tua santa lei. E na plenitude dos tempos, enviastes teu único filho, nascido da Virgem Maria, para cumprir a tua vontade e ser para nós o caminho da liberdade e da paz. Pelo seu sangue nos reconciliou, pelas suas feridas nos salvou. Vamos juntos? Pelo seu sangue nos reconciliou, pelas suas feridas nos sarou. Portanto, te louvamos, juntamente com o coro dos anjos e com todas as pessoas em todos os lugares, em todas as gerações, e todos aqueles que profetizaram e te seguiram e entregaram suas vidas, e com esperança têm confiado em ti, proclamando com todas elas a tua glória em incessante voz. Santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo, santo é o Senhor. Santo, 3 vezes santo, 1000 vezes santo, santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam que Deus é poderoso, que Deus é 1000 vezes santo. Milhares de vozes proclamam num coro harmonioso que Deus é 1000 vezes santo. E nós reunidos aqui também proclamamos que Deus é santo, é santo, é santo. E nós reunidos aqui também proclamamos que Deus é santo, é santo, é santo. E santo é aquele que vem em nome do Pai. Jesus também é santo, Jesus também é santo, Jesus também é santo. E assim, ó Deus, nós, povo da nova aliança, pela água e pelo Espírito Santo, resgatado por teu Filho, trazemos agora diante de ti esses dons do pão e do vinho. Santifica-os pelo teu Espírito Santo, mediante a tua palavra proclamada, para que sejam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sacramento da nova aliança, mistério da fé. Pois na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão nas suas mãos
E tendo dado graças a ti, ó Pai, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, tendo dado graças a ti, entregou, dizendo: tomem todos e bebam. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos seus pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Nesse memorial de tua obra redentora e oferecendo a ti esse sacrifício de ação de graças, celebramos a tua morte e ressurreição, enquanto aguardamos o dia da tua vinda. Ó Senhor, Deus de nossos pais, Deus de Abraão e de Isaque, Deus de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos para que vejamos a tua mão agindo no mundo que nos cerca. Faze com que nos aproximemos desta mesa para o fortalecimento no teu serviço, e não só para a nossa satisfação pessoal, para a renovação e não apenas para o perdão. Permite que a graça desta santa comunhão nos torne um só corpo e um só espírito em Cristo, para que em comunhão possamos crescer como comunidade, em unidade com o nosso patriarca, reverendo Christopher, o nosso arcebispo primaz, Dom Paulo Sérgio, o nosso bispo diocesano, Antônio Carlos, para que juntos trabalhemos da transformação dos reinos deste mundo no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor ressuscitado, revela-te no partir do pão. Vamos juntos? Ó Senhor ressuscitado, revela-te no partir do pão. Aceita estas nossas orações e louvores, ó Deus, por Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, a quem contigo e com o Espírito Santo são um só Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. E como nos ensinou Jesus, o nosso Salvador, agora, como filhos de Deus, em torno da mesa, nós oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Pai, teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. E contigo também. E contigo também.
Em torno dessa mesa nós somos irmãos e como irmãos nós nos saudamos uns aos outros na paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja com. A paz de Cristo, Pedro. Deus abençoe. Aclamemos a Jesus, o Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado no nosso lugar. Por isso tem de piedade, piedade de nós. Por isso tem de piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus. Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e a minha alma será salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo te preserve na vida eterna. Amém. Amém. O corpo e o sangue de Cristo te preserve na vida eterna. Amém. Que bom, Senhor, vir a teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar.
Onipotente, eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nesses santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue do teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos no seu corpo místico, que é a bendita comunidade dos fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós te suplicamos, ó Deus, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparastes, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. O Senhor está aqui O seu Espírito está conosco. e sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre todos os nossos bens e propriedades, sobre todos os nossos empreendimentos, sobre todo o lugar em que nós pisarmos e todo lugar em que nós colocarmos nossas mãos ao longo desta semana. Desça a bênção do Deus onipotente e misericordioso, o nosso protetor e o nosso provedor, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Graças a Deus. Quiser cantar, pode cantar. Jesus. Isso. É Jesus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Jesus Cristo é a luz da minha vida. Nele ponho minha confiança, fé. É o Filho de Maria, Mãe Santíssima. Ele é Jesus de Nazaré. Minha vida tem sentido porque tenho um amigo que posso sempre contar. Nos momentos de alegria, de tristeza e na dor, do meu lado sempre Ele está. É Jesus, que por mim e por você sofreu, morreu em uma cruz. É a verdade, a vida, o caminho que conduz à verdadeira vitória. Eu te amo, meu Jesus. É Jesus, e por mim e por você sofreu, morreu em uma cruz, ressuscitou como Ele disse, é a verdade que conduz à verdadeira vitória. Eu te amo, meu Jesus. Eu te amo, meu Jesus. Muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Era sempre seja.